Alô, gente amiga, com que prazer estamos começando o nosso programa no dia de hoje. É verdade, estamos aí mais uma vez ao vivo com vocês e abraçando. Olha, meu Deus, o programa hoje promete. Um abraço a todos vocês, né? O nosso carinho, o nosso abraço. Cadê o prefixo, Fernando? Por esses motivos em que de repente tem muita coisa, hoje eventualmente eu não coloquei o prefixo e dei descanso para o nosso querido Pato, para a gente poder começar o programa com qualidade. Alô, Otávio de Mello, bom dia, amigo, boa tarde também. Wanda Fernandes, oi, Wanda, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência ao nosso programa. Luiz Henrique Oliveira, boa tarde. Grande Luiz, está sempre na escuta, né? O Luiz recentemente bateu com o carro, aliás, bateram no carro dele, né? E ainda bem que ele está muito bem, obrigado. A gente fica feliz. O que, rapaz? Em São Paulo, com 33 graus, puxa vida, aqui também está nessa faixa. Aqui, se não está 33, está 34. Não é fácil, não. Mas estamos começando o programa, vamos ter comentários, vamos ter gente boa aqui falando com você também, não é? E sem mais delongas, eu quero começar falando dos famosos. Depois vamos repercutir também essa situação toda que houve no 7 de setembro. Mas por hora, a gente vai diretamente falar com o nosso querido amigo, né? Ele que está sempre presente no programa, que na verdade, o homem lá do Audiência Carioca, nosso Eduardo. O Eduardo sabe tudo da vida dos famosos, né? Então, vamos lá. Vamos pegar, ver se eu falo com ele. Vou chegar um pouquinho mais cedo do que o normal, porque eu tenho alguns comentários aqui para fazer, algumas coisas que eu tenho que colocar, né? Aí o Luiz Henrique, desconsidere o que eu escrevi em seu Face. Seu programa entrou um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. É verdade, é verdade. Às vezes acontece, deu um tchutchu aqui, né? Aquelas coisas que você sabe, que eu já nem reclamo mais, mas que eventualmente a gente começou como devia, mas houve uma distração aí qualquer de alguém em algum lugar, deixa para lá. Obrigado, querido, obrigado. Então vamos aí, eu estou chamando o Eduardo, vamos ver se ele aparece, né? Se ele não aparecer, eu coloco uma matéria muito interessante que tem aqui e que está à espera para trazer para vocês a repercussão de tudo que aconteceu no dia 7 de setembro, né? Mas por hora, vamos aqui começar com a fala do nosso querido Eduardo Moura. Ele já está aqui, né? E ele vai falar da vida dos famosos, ele que sabe tudo deles. Vamos lá. Boa tarde, Eduardo. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez a bordo, né? Tudo bem com o amigo? Tudo bem, Fernando. E com você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, apesar dos pesares, apesar dos sustos, né, que eventualmente a gente está tendo na política nacional. Mas vamos aguardar, vamos imaginar que possam haver, está muito complicado. Mas, meu amigo, vamos falar de coisas boas, ou pelo menos de esperança, que é importante, né? Me diga lá, quais são as novas nessa área artística que você tão bem edita e coloca no ar, no Audiência Carioca? Vamos lá, vamos com duas notícias, eu diria, preocupantes, as duas notícias. Também Vamos falar de estado de saúde, sim. Com Pelé. Estamos aguardando aí nas próximas horas, o Fernando, o boletim médico sobre o estado de saúde do Pelé. Há uma semana, alguns veículos já têm cogitado, né, já têm publicado informações sobre o estado de saúde do Pelé. Inicialmente saiu a informação de que ele teria desmaiado na semana passada e teria ido para o Albert Einstein. Eles negaram no primeiro minuto, disse que não houve desmaio, que foi ao Albert Einstein fazer ali exames de check-up que não haviam sido realizados no ano passado por conta da pandemia. E aí, esses exames apontaram que o Pelé estava com uma lesão ali na região do cólon, um tumor que foi retirado no último sábado. A expectativa é que ele fosse para o quarto particular ontem. Ele estava na UTI desde o fim de semana após o pós-operatório. A gente sabe que o Pelé já tem 80 anos de idade, vai fazer 81 no mês que vem, no dia 23 de outubro. Só que uma situação que está chamando a atenção de todo mundo é que a família pediu
quarto particular, Sim. a família pediu para que o Albert Einstein não divulgasse boletins à imprensa ontem. Então a gente está no aguardo de um novo boletim médico para saber qual é o verdadeiro e real estado de saúde do Pelé, que tem atualizado aí o quadro nas redes sociais. É verdade, é verdade. Tomara que esteja bem, né? Mas, meu amigo, você disse que tem outra notícia preocupante? Tem, sim. Essa é bem delicada mesmo. O Dudu Braga, o segundinho, filho do Roberto Carlos, radialista, né, comunicador muito famoso, já saiu em alguns sites já de jornalismo na internet, já saiu na Record TV, na edição do Balanço Geral agora há pouco. Sim. Tá, é bem grave o estado de saúde do Dudu. Ele está internado com câncer na região do peritônio, o mesmo câncer que a Hebe Camargo teve há 9 anos atrás. Não sabia. E o quadro já é considerado irreversível, Fernando. Meu Deus, ele que foi nosso colega lá na Ativa FM, que era uma das rádios que pertencia à Tupi, depois acabou. Ele tinha um programa lá, semanal, né? E é bom lembrar que Dudu é deficiente visual, né? Mas é uma pessoa muito simpática e nada dava a impressão de ser assim o filho do rei Roberto Carlos. Aliás, o próprio Roberto Carlos é uma pessoa recatada e simples, né? Então, na verdade, a gente lamenta profundamente, até porque muito mais jovem que o Roberto, né? Mas essa doença, infelizmente, dependendo do avançado dela, é terrível. Deus permita que haja uma reviravolta. Mas vamos... Diga. Para ver a idade dele, eu queria ver a idade dele, mas não... Eu acho que ele deve estar na faixa... 52 anos. Tudo isso, Olha, o tempo passa para todos. Eu imaginava que ele estava com 40 e poucos, 52 anos. Mas perto do Roberto, né? Você vê, o Roberto já está com 79 por aí, né? 80, não sei. Foi 80, né? Fez 80 ano passado. Esse ano, fez 80 esse ano, em abril. E saudável, né? Infelizmente o filho já não está com esse problema. Mas o que mais que você me conta? Só para a gente já aproveita e emenda na próxima, até do Roberto Carlos também. Sei. É que o Dudu ele casou 2 semanas atrás, ele casou com a esposa dele, oficializou a relação do religioso, foi até o pai de Antônio Maria que fez a cerimônia. Adoro. E o Roberto Carlos abriu a exceção, foi até São Paulo. O Roberto Carlos não tem saído de casa, foi a São Paulo cumprimentar o filho, que já mostra que alguma coisa aí já não estava... já estava prevendo, talvez... Exato, que loucura. Mas o que mais que você me conta e também está contando no seu site, no seu canal, Audiência Carioca? Então, a expectativa, a Globo está querendo fazer um especial do Roberto Carlos esse ano inédito. Os 2 últimos anos foram materiais gravados que entraram. Em 2019 para 2020 não tinha pandemia ainda. A Globo, por uma questão de corte de custos, fez melhores momentos, uma coletânea com o rei Roberto Carlos. No ano passado eles quiseram gravar um material inédito para não fazer no segundo ano, mas o Roberto Carlos só aceitava fazer o inédito se fosse dentro da casa dele na Urca. E a Globo não quis, porque já tinha um conteúdo já dentro da casa dele nas lives que ele havia feito. E agora eles vão negociar essa semana aí uma possibilidade de fazer um show inédito esse ano. Só para lembrar, de 2020 para 2021 foi o show de Jerusalém, que tinha 9 anos atrás. Isso, lindo. E só para completar a informação, Fernando, eles estão tentando negociar com o Roberto um show inédito. O Roberto não está muito... Ele está no mesmo ritmo do ano passado. Ele está muito preocupado com a variante Delta, ele tomou a vacina. Mas ele fica muito preocupado em relação à equipe, em relação a ele também, obviamente, por conta da idade avançada, né? Porque ainda está muito perigoso. A gente sabe que esses meios de comunicação, rádio e TV, são meios propícios, né, à Covid, né, por conta de uso de microfone, essa situação toda, ambiente muito fechado. Eles vão tentar negociar aí, vamos ver quem vai ceder, né? Se a Globo vai ceder e deixar fazer na casa do Roberto, se o Roberto vai ceder e vai sair de casa para gravar ou nos estúdios Globo, ou em algum local que a Globo alugue, ou se vamos ter aí uma terceira reprise aí no final do ano do Roberto. Lembrando que só teve um ano que não houve especial do Roberto, que foi em 99, quando ele perdeu a
a esposa Maria Rita para um câncer Perfeito. também. Eu queria enfatizar, eu acabei de receber alguns recados aqui nesse momento, um da Márcia Rodrigues, dizendo, cheguei agora da casa da mamãe, ainda peguei a parte da abertura, acho que foi isso que ela falou. Mas um com muita sabedoria, do Adelmir de Oliveira Salvioli, que é meu ouvinte de muitos anos, e ele deixou o seguinte comentário: governantes esqueceram de pedir sabedoria e equilíbrio a Deus. Acho fantástico esse pensamento, é com muita tristeza que a gente vê essa divisão, né? Essa coisa terrível que está acontecendo no país. Terrível mesmo, porque você vê, está tudo muito caro, perdoe até sair um pouquinho do seu quadro, mas vamos voltar a ele. Não, fica Né? à vontade. A gente, como jornalista, fica indignado com se manifestar para não ter direito de se manifestar no futuro. Né? Chega até a ser uma exatamente, ironia, né? até para aproveitar, né? Porque quem nunca soube o que é uma ditadura como nós soubemos, vai saber se isso acontecer. Deus permita que não. Então, quero agradecer ao Salvioli, a sua fala. Mas vamos continuar. Quais as novas que você tem aí no meio, nos meios artísticos? Positiva, né, o Erasmo Carlos. O Erasmo ele teve alta, né, da Covid-19. A gente tinha começado semana passada que ele precisou ser internado aqui na nossa live e teve alta no último fim de semana, tá tudo bem, se curou da Covid-19, graças à vacina. Ele tinha tomado as duas vacinas, tanto ele quanto a Fernanda, que é a namorada do Erasmo, estão curados, Fernanda. Muito bem, muito bem. Mas alguma do rádio não? Hoje eu vi um outdoor interessante com o Zé Carlos Oliveira e também o Luiz Penido, os dois abraçados, estavam na minha caminhada. E quando eu passei assim, tinha um outdoor, eu vi uma cara conhecida. Aí quando eu olhei, vi os dois abraçados assim. É um golaço, né, de audiência, porque são dois dos melhores narradores do rádio disparados, né? Bacana isso. Estão lá dividindo os jogos, né? O Penido tem narrado alguns do Flamengo, o Zé Carlos tem narrado outros jogos do Flamengo, que são os jogos mais cobiçados, digamos assim, pelo ouvinte nesse momento. Do Brasil também dividiram. O Zé Carlos fez o Brasil e Chile, o Penido tentou fazer Brasil e Argentina, que deu aquela confusão toda que a gente viu. E amanhã Brasil e Peru, eu imagino que seja o José Carlos amanhã. Agora só tem que entender aí, se o Flamengo for para a final da Libertadores, quem vai fazer o jogo, né? Porque só tem um jogo na final. E aí eu tenho que ver quem vai fazer, né? Eu tive uma conversa com o Odilon Júnior e ele realmente reiterou aquela sua informação de que não sabe ainda quando, mas que está sendo preparado lá as salas da rua Santa Luzia, né? Santa Luzia mesmo, né? Santa Luzia, onde, na esquina quase de Graça Aranha, onde vai mudar a rádio. Ela teria vendido lá todos aqueles prédios e vai agora para o centro da cidade, mais particularmente ali para a região da rua Santa Luzia, né? Ali no Castelo, exatamente. São 2 andares. Como a gente falou na semana passada, a rádio vai ocupar 2 andares. Você se comenta que o espaço é bem menor do que atualmente tem ocupado. E é um prédio alugado. Se organizar ali estruturalmente. Mas isso é um prédio alugado. Sim. São 2 imóveis alugados, isso aí. Tá certo, meu amigo, tá certo. Muito bem. E qual é o grande final do dia de hoje? Tem uma história bem legal lá na Audiência Carioca, depois o pessoal pode entrar no nosso site, a Mariana Gross, que é oriunda do rádio, né? Começou no Sistema Globo de Rádio, inclusive na Rádio CBN. Ela ontem esteve no programa do Fábio Porchat e ela contou uma história muito engraçada com o Fidel Castro. Mandaram ela uma vez cobrir lá tinham vários presidentes importantes aqui no Brasil, em 99, o Fidel era um deles. Só que o Fidel não é muito de dar entrevista, né? E a Mariana era estagiária e mandaram ela cobrir. E aí ela tentou ali fazer uma entrevista exclusiva com o Fidel Castro, tomou uísque, mas no final das contas a matéria não saiu não. Tem um vídeo, a gente até botou o vídeo lá na Audiência Carioca, então tem um vídeo lá para o pessoal ver essa história. Todo mundo tem um início, né? Todo mundo tem um perrengue chique, né? Para contar. Então tá lá no site, na Audiência Carioca. Só vou reagir
adiantar aqui, no final das contas não saiu a entrevista, mas a conta foi paga pelo Fidel para Mariana lá e para o motorista lá do Sistema Globo de rádio. Então, esqueci o nome do motorista, acho que era Pacheco o nome dele. Pacheco, Esqueci o nome do motorista agora. A Mariana, que é uma senhora apresentadora, parabéns a ela, extraordinária, realmente. Tem essa história para contar e outras tantas. Deveria até escrever um livro, né? Porque seria muito importante para nós que somos seus admiradores. Como, aliás, eu também sou seu admirador, meu caro Eduardo Moura. Muito obrigado aí pelas notícias. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Abraço forte. Abraço. Se inscreve lá no meu canal, na Audiência Carioca no YouTube. Tchau, tchau, Fernando. Valeu, tchau, tchau, querido. Pois é. Agora eu vou trazer para você uma matéria, e essa matéria é muito importante, é uma matéria da BBC do Brasil. Você sabe que a BBC de Londres, ela tem filiais no mundo inteiro, né? E ela tem a BBC Brasil. E, obviamente, essa matéria foi muito bem feita, eu quero elogiar pela repórter Camila Veras Mota, e uma jovem, mas de talento, né? E que fez uma reportagem dizendo qual será, ou tentando entender qual será a repercussão das manifestações dos apoiadores do atual presidente. A matéria leva mais ou menos uns 8 minutos e realmente ela faz uma análise muito interessante e vai dar a oportunidade depois para a gente comentar também, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu fiz, porque já estava aqui na agulha e deve voltar a estar. Espero que esteja, que eu vou mostrar para vocês essa matéria. Ai, ai. Sabe o que aconteceu? Um ligeiro acidente de percurso. BBC, tá aqui, vamos nós. BBC do Brasil, vamos nós. Vamos ver se eu acho aqui. Porque, de repente, né, eu queria ver essa matéria, as possíveis consequências. Vamos lá, pode haver até um intervalozinho aí comercial, mas nós vamos deixar passar agora, me permita, porque eu tive que refazer tudo aqui para mostrar para você, tá? Então, vamos lá. Consegue eliminar de uma vez por todas. Agora vai. Estão as ruas em diversas cidades do país. O presidente discursou em duas delas, São Paulo e Brasília. Nas falas, elevou o tom das críticas ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa era grande e de todos os lados. Mas, afinal, qual foi o saldo deste dia? Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou falar sobre o que aconteceu e o que deve ficar dos protestos pró-Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Lembrando que manifestantes de oposição também foram às ruas, mas em menor número. Antes, um contexto. Esses protestos ocorrem no momento em que Bolsonaro e seu governo têm recebido más notícias em série. A fome disparou no Brasil, a reprovação ao presidente atingiu o pior nível, segundo o Datafolha, com 51% classificando o governo como ruim e péssimo. As investigações da CPI da Covid têm gerado denúncias de corrupção, o país passa por uma crise energética, a economia não cresce e os preços estão subindo. Além disso, uma das principais bandeiras políticas de Bolsonaro, o voto impresso, foi rejeitada pela Câmara. E a Justiça Eleitoral pediu ao STF que abrisse uma investigação contra o presidente por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral, o que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Vários especialistas dizem que, diante de tantos problemas, Bolsonaro apostava nesses protestos como uma forma de mostrar força e apoio nas ruas. Antes das manifestações, políticos, a imprensa internacional e o judiciário manifestaram temor de que as ameaças de Bolsonaro à democracia, ao STF e às eleições do ano que vem resultassem em violência nos protestos ou até mesmo em uma ruptura institucional. O prédio do Supremo em Brasília teve a segurança reforçada por receio de uma invasão. Ministros da corte expressaram preocupação com o que poderia ocorrer, mas nada disso acabou acontecendo. Não houve relato de violência por parte dos manifestantes e Bolsonaro centrou as críticas no Supremo, mais especificamente no ministro Alexandre de Moraes, a quem acusa de estar decretando prisões políticas e tirando a liberdade de expressão de seus apoiadores.
Nos últimos meses, aliados do presidente foram presos após ordem do ministro do Supremo, caso do deputado Daniel Silveira e do ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no escândalo do Mensalão. Ambos tinham gravado vídeos fazendo ameaças aos ministros do STF. No discurso de Brasília pela manhã, Bolsonaro afirmou que o presidente do STF, hoje Luiz Fux, deveria enquadrar Moraes, o que seria inconstitucional, e ameaçou. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Já à tarde, em São Paulo, ele elevou o tom e disse que se negaria a cumprir decisões de Moraes, a quem chamou de canalha. Aos milhares de apoiadores na Avenida Paulista, o presidente voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que não aceitaria participar de uma farsa. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. Bolsonaro defende a adoção do voto impresso, o que ele diz ser essencial para auditar a disputa e evitar fraudes. A Justiça Eleitoral diz que o voto já é auditável pelo boletim emitido por cada urna e que imprimir o voto é que deixaria o sistema mais vulnerável a fraudes. A Câmara dos Deputados já rejeitou um projeto para a adoção do voto impresso, mas Bolsonaro centrou seus ataques no presidente do TSE, o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso. E dias depois de falar que só existiam 3 alternativas para o seu futuro, estar preso, ser morto ou a vitória, Bolsonaro revisitou essa ideia. Todos nós temos 3 alternativas. Exceção pode preso, morto ou com vitória. Dizer aos canalhas, eu nunca serei preso. Nos grupos bolsonaristas em aplicativos como o Telegram, os protestos foram vistos com um misto de entusiasmo e frustração. Enquanto alguns exaltavam o tamanho das manifestações, outros se disseram frustrados com os discursos do presidente, de quem esperavam ações mais contundentes. Muitas pessoas nos protestos defendiam intervenção militar e no STF. Agora que eu já falei sobre o que aconteceu, vamos às possíveis consequências dos protestos. Uma delas é sobre a expectativa sobre a resposta do STF, tanto se ela vai vir, quanto qual ela seria. Outro ponto é que no discurso em Brasília, Bolsonaro disse que se reuniria nesta quarta com o Conselho da República, um órgão consultivo previsto na lei para ser usado pelo presidente em momentos de crise para deliberar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, além de decidir sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Mas não existe reunião do Conselho da República marcada para quarta-feira por enquanto, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse achar que o presidente tenha se equivocado. Ou seja, resta saber se uma reunião desse conselho vai realmente ocorrer e o que poderia sair disso. Na parte política, analistas acreditam que os atos não foram gigantescos, como muitos apoiadores de Bolsonaro previam, mas grandes o suficiente para mostrar que o presidente tem apoio político para resistir a um processo de impeachment, por exemplo. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública estimou o público em 125 mil pessoas. Os organizadores tinham dito à polícia que esperavam entre 2 e 3 milhões de manifestantes. In today's video, actually, we're talking about the passport control, but a lot of people, they're going abroad for the first time, they're very scared, they don't know what they're gonna find. Pois é, isso é apenas uma intervenção que é natural acontecer A no Consultoria YouTube. Política Volta Internacional a Eurásia, por reportagem. exemplo, avalia que os eventos de 7 de setembro não mudam o cenário para as eleições do ano que vem.
Para eles, Bolsonaro atingiu seu objetivo mínimo, que era atrair apoiadores suficientes para demonstrar força a seus oponentes. Mas não veio pressão suficiente para que o STF modere o tom. Segundo os cientistas políticos com quem a gente conversou, as manifestações mostraram um Jair Bolsonaro capaz de mobilizar as ruas, mas não de ampliar sua base de apoio. Creomar de Souza, presidente da consultoria Dharma Politics, disse o seguinte: se o presidente queria uma foto para dizer que conta com apoio popular, ele conseguiu. A relação dele com seu próprio eleitorado parece bastante solidificada. O presidente tem hoje uma dificuldade de tracionar, de falar para além da bolha. E eu creio que os atos desta terça-feira colocam ele mais dentro dessa bolha. Os analistas avaliam que os discursos do presidente nos atos devem esgarçar ainda mais a relação entre o executivo e os demais poderes da República, dificultando o avanço da agenda do governo e a própria probabilidade de reeleição de Bolsonaro. E que todos os olhos estarão voltados para quais serão as reações do Congresso e do Supremo. Carolina Botelho, do Mackenzie, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz que a hipótese de impeachment não pode ser descartada. Ela lembra que o ex-ministro Gilberto Kassab falou em entrevista que se Bolsonaro aumentasse a disposição golpista, ele apoiaria o impeachment. E que outros protagonistas da política estão falando a mesma coisa. No mesmo 7 de setembro, o PSDB informou que o presidente do partido, Bruno Araújo, convocou uma reunião extraordinária da executiva para discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment. E o também tucano João Dória, governador de São Paulo, se manifestou pela primeira vez pelo impeachment de Bolsonaro. Mas para a consultoria Eurásia, com os 30% de apoio do presidente à eleição daqui a 14 meses, não existem condições políticas suficientes para um processo de afastamento do presidente. A Eurásia também não vê riscos de uma ruptura democrática. Afirma que o Brasil tem uma estrutura institucional robusta. Eu fico por aqui. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa crise. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Camila. Excelente reportagem da BBC News, a BBC do Brasil. E cabe a mim dar a opinião. Quem é democrata, como eu sou, quem é respeitador da Constituição, como eu sou, não pode admitir esse tipo de discurso. Eu sei que existem milhares, né, de apoiadores, o que é natural. O que é natural, cada um tem o direito na democracia de apoiar aquele que seja o seu candidato. Não é o meu caso com o senhor Bolsonaro. Por motivos de desequilíbrio, exatamente pelo que o Salvioli disse. É muito bonito dizer Pátria Amada Brasil, é muito bonito você dizer Deus acima de todos, mas que tenha realmente aquilo que todos acham, pelo menos os crentes acham, que Jesus veio trazer ao mundo, que é, na verdade, a tentativa da empatia. Aliás, a empatia que Bolsonaro mostra ter com relação aos seus apoiadores. É admirável a quantidade de pessoas que ele aglutinou em torno de si, mas evidentemente teve um apoiamento muito sério por parte dos evangélicos, daqueles que não são evangélicos, mas são políticos mais próximos dele. Mas em contrapartida, minha gente, veja bem, por que a administração é coletiva? Por que a administração tem de ser coletiva? Quando existe uma autoridade acima dessa coletividade, é o caso, por exemplo, da Inglaterra, tem lá a rainha da Inglaterra, mas que, na verdade, que tem suas limitações, que, na verdade, quem governa é o primeiro-ministro. Aliás, eu, particularmente, acho e sempre achei que o parlamentarismo seria muito melhor em termos de Brasil do que propriamente o presidencialismo. Também acho que o governo deveria ter 6 anos de governabilidade para não ter mais a possibilidade da reeleição, porque acontece, e sempre aconteceu isso no país, concessões as mais diversas a deputados, a puxa-sacos, a pariguados. Por quê? Porque esses vão potencializar os votos para uma possível reeleição. Então, quem é eleito uma vez, na verdade, só pensa em fazer campanha. É exatamente o que nós estamos vendo nesse momento. Estamos em plena campanha. E por que de tudo isso? Eu sei que existem aqueles que estão fanatizados. É o direito de cada um. Isso tanto faz para a direita quanto para a esquerda. Sempre existe. Mas não é para esses que eu falo. Eu falo para aqueles que têm um equilíbrio suficiente de ter esta ou aquela simpatia, mas perceber as coisas que estão ocorrendo.
E o que está ocorrendo? Primeiro vamos ver o negócio das pesquisas. Pesquisa é muito sério, é coisa muito séria. Eu vivi 20 anos da minha vida praticamente participando de pesquisas e sendo o primeiro lugar de audiência na época quando a Rádio Tupi era muito bem dirigida. Mas as pesquisas que nos davam eram pesquisas do IBOP, que originou praticamente quase todos os demais institutos de pesquisa. E a coisa é muito séria, é muito séria. Eu me lembro que havia um tipo de pesquisa que a gente uma vez foi numa espécie de estúdio onde você ficava sem ser visto e eram convidados 30 pessoas aproximadamente que eram conduzidas a falar bem ou mal da emissora de rádio a qual você trabalhava. Então, pesquisa é um indicador. E as pesquisas estão indicando que, apesar do êxito que inegavelmente houve das demonstrações, não só em São Paulo, como também em Brasília, de que o eleitorado está preferindo outros candidatos. Desde do mais contestado pelo bolsonarismo, que seria o Lula, passando até pelo Datena. O Datena, recentemente, numa pesquisa que foi divulgada, o Zé Luiz Datena ganharia por 1 ponto do atual presidente. Então, essa belicosidade, essa vontade de brigar, acaba insuflando os mais fanáticos. E isso é muito próximo de situações muito negativas que a humanidade vivenciou. Então, há coisas que não se encontram. Não há como um presidente mandar o outro poder, no caso, o Supremo Tribunal, enquadrar um dos seus membros. Primeiro que eles foram nomeados de uma forma absolutamente legal. E segundo que não há poder para isso, é mais fácil o Supremo enquadrar o presidente, se necessário for. No meio de tudo isso, a grande pergunta fica por conta das Forças Armadas. Porque, evidentemente, sempre que há um golpe de Estado, teria que ter o apoio das Forças Armadas. E todo o discurso dava a entender uma possibilidade não definida de golpe, mas não definida. Dizer que se não enquadrar esse poder, o poder vai experimentar uma outra coisa, uma outra força, força de quê? Só pode ser Forças Armadas. Então é um momento muito, muito triste, porque mostra-se claramente em que não está havendo boa vontade de entendimento por parte do presidente. Falar que houve, digamos assim, prisão política, mas que prisão política? A do Roberto Jefferson, que vivia armado e insuflando as pessoas para ir contra um dos poderes da República. O outro, que também foi preso e que permanece preso, exatamente por isso. Isso aí não é apoiamento ao senhor Bolsonaro, isso aí é apoiamento a uma revolução. Então, o Brasil vai viver de revoluções. O Departamento de Estado norte-americano já demonstrou a sua preocupação e, com certeza, essa instabilidade lá fora, ela acaba atingindo a todos nós. Porque, ao contrário do que o presidente disse, o Brasil não está precisando comprar fuzil. Fuzil para quê? Quanto custa um fuzil? Você vai matar o teu vizinho porque não pensa igual a você? É isso? O Brasil está precisando comprar feijão. O Brasil está precisando de gente que administre para valer, que dê as possibilidades do crescimento, que esse país é lindo, maravilhoso e pode crescer. Então, essa é a situação que é muito, mas muito preocupante agora. O Luiz Henrique dizendo aqui, eu e a Márcia aguardamos o doutor Silvio, mas parece que ele não virá hoje, certamente por motivos pessoais dele. É claro que eu compreendo perfeitamente. Não acho que não. Eu acho que ele vem sim. Eu vou até tentar agora, viu, Luiz? Infelizmente, nós nos falamos, eu e o Silvio, via mensagem, há 2 dias, mas acho que ele vem sim. Vamos tentar, já que você lembrou do Silvio, doutor Silvio, para falar dessa variante aí indiana, maluca, que apareceu, né? E é uma das maiores personalidades que nós temos no Rio de Janeiro, né? Então, estou colocando aqui, ó, já está aqui na linha, vamos ver se ele atende. Se não atender,
a gente vai colocar uma outra figura de peso aqui. Está ocupado, está ocupado. Será? Ele me falou que houve aqui. Ele deve estar falando com alguém importante. Toque para voltar a chamada. Voltei a chamada. Ó, tá me ligando. Oba, maravilha. Teremos sim. Doutor Silvio Provenzano. Tudo bem, querido? A gente vai ter que falar bem rápido hoje. Tá certo. Então eu vou pedir que você faça o tema. Eu vou falar menos para que você possa falar mais. Até por... Eu posso até falar. Eu posso até falar. Sim. Nós fomos convocados, nós não, vamos falar o português correto. O seu Flaviano Silva foi convocado pelo Conselho Federal de Medicina para participar agora, daqui a 5 minutos, de uma reunião com endocrinologistas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Brasília, da Bahia e de Minas, e Paraná, para discutir a respeito da modulação hormonal, que é uma coisa que está se vendendo na internet como se fosse a última revolução, hormônios anti-aging contra envelhecimento, um monte de picaretagem. E a gente vai fazer uma discussão com eméritos professores, eu tive a honra de ser convidado para participar, para a gente fazer uma resolução que coloque um pouco de ordem nessa bagunça que está na internet, com um monte de coisa anunciando que não pode anunciar. Um monte de coisa falsa. Desculpa que eu estou meio corrido hoje. Olha, só te dar um recado, o Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, e a Márcia, lá do Amazonas, aguardavam ansiosamente a sua presença. O Luiz Henrique diz, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luiz Henrique, boa tarde, Márcia. Tem também a nossa querida Márcia aqui do Rio, lá de Caxias. Falou, você não vai hoje no Fernando? Eu falei, não posso, que eu tenho um negócio de Brasília, até porque eu não tinha ainda acertado com você, mas eu vi entrar com a ligação de vídeo. Eu estou indo agora para a direção. Dá para eu falar rapidinho, claro. É um prazer enorme ser falar com você e com os seus seguidores da internet. Prazer é todo meu. Você sabe da admiração que todos nós temos de você, do seu trabalho, que realmente é um trabalho dos melhores. E nos orgulha de saber que temos um médico desse quilate. Fraterno abraço, meu amigo. Não vou lhe pedir mais não. Um abração. Obrigado, Fernando, e a gente está tentando fazer aquilo que a gente pelo menos acha que é certo. Pelo menos aquilo que está nos livros, aquilo que no mundo inteiro se ensina, e coibir um pouco os abusos que a gente está vendo ocorrer na internet. E as pessoas entenderem que ser patriota é amar o seu país. Ponto. Perfeito, perfeito. Um abraço grande, viu? Saúde para você. Pois é, e o Luiz Henrique Oliveira falando aqui uma verdade, acho que eu confundi a Márcia com a Amanda, é verdade. A Amanda é que mora no Amazonas, né? É isso mesmo? É isso mesmo, que mora em Manaus. Eu falei Márcia, a ligação da Márcia de Caxias e a Amanda do Amazonas. Exatamente. A Amanda, para boa notícia, é que o marido dela já teve alta. Isso é muito importante do Covid. A gente fica muito feliz com isso. Olha, a única coisa que, se você me permite mais 10 segundos, por favor. Vendo as aglomerações que aconteceram ontem em todo o Brasil por conta das manifestações da independência, eu, como médico, fiquei um pouco preocupado, até porque eu vi que muita gente, não todos, mas muita gente não fez questão de usar máscara. E nós temos aqui no Brasil a variante Delta, a variante que surgiu inicialmente na Índia, que é muito contagiosa. Vamos esperar uma semana ou 10 dias, queira Deus que eu esteja errado, e que o número de casos não aumente bastante. Porque ontem o que aconteceu é tudo aquilo que a gente pede, pelo amor de Deus, para não acontecer. Forte abraço, Fernando, até semana que vem com novas notícias. Forte abraço, querido, um abração. Nosso querido Silvio Provenzano. Olha só a responsabilidade desse homem e a consideração que ele tem com o nosso programa, né? A gente fica muito feliz com isso. Aí tem outro extraordinário que você está vendo aí, é o Mário Sérgio Cortella, que já tem inúmeros fãs, né? Inúmeros fãs, digamos assim, na internet, né? Mas sabe por que eu estou aqui? Colocando lá ao lado de outro cobra, né? Na verdade, da conversa, o Mauro Sérgio, vamos perguntar ao Mauro Sérgio, aliás, no site dele, que eu recomendo, que é da maior importância, a respeito da possibilidade de impeachment do presidente. Nesses últimos 2 anos, sua forma de pensar, de agir, seu consumo, seus hábitos. Em 2018, eu, Mário Sérgio Cortella e meu amigo Leandro Carnal,
estávamos juntos escrevendo um livro que logo depois se tornou best-seller nacional. De lá para cá, por causa do isolamento social, muita coisa mudou. Agora, vacinados, seguindo todos os protocolos, decidimos nos reencontrar. Preparamos 3 encontros gratuitos e online para nós pensarmos juntos sobre tudo que mudou, sobre a ótica da filosofia, da história, de nossas vivências pessoais. Para se inscrever, basta clicar no link. Eu e o Karnal esperamos você nesse grande reencontro. Aliás, o trabalho jornalístico é da UOL. São as manifestações de rua, né, professor Portela? A gente tem acompanhado, já foram mais de 5 Fabiola Cedral. Nas ruas, pedindo, inclusive, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, também estava conversando aqui com o fundador do Partido Novo, o Almoedo, ele falando que vai às ruas no próximo dia 12, aí a gente vai ter manifestações também para o lado mais de centro e direita, de partidos, né, e também de movimentos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma e que agora apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É hora de ir para a rua, professor Portela? E também a sua opinião, é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Começando pelo final, Fabiola, é claro que um presidente, seja quem for, especialmente quem está agora no poder, que pratique alguns desatinos no campo da gestão pública, como, por exemplo, o impedimento de um atendimento muito mais absolutamente exitoso quanto às condições de saúde, de vacinação, de ação que permita recuperar a integridade também física das pessoas, ou alguém que faça movimentos na tentativa de desmontar uma organização da vida democrática. Não é uma questão de opinião, não é uma questão que Portela diz, não, é preciso afastá-lo. É a própria legislação brasileira e aquilo que a moralidade política indica em relação a esse ponto, que faz com que nós não possamos ter na condução da nação, alguém que não se coloca disponível para fazê-lo como sentido protetivo para o conjunto. Então não é um problema de opinião pessoal, no sentido particular, como cidadão. Eu acho que não pode ficar na condução da nação quem tem essa perspectiva. Todo impedimento, afastamento, ele é um ato político, ele não é obrigatoriamente um ato jurídico, mas ele tem embasamentos jurídicos que agora são muito nítidos. Isso não desrespeita o voto de 58 milhões de pessoas em 2018, ao contrário, porque muitas pessoas fizeram a sua escolha democrática, mas não tinham nitidez em relação a quais os caminhos que se poderia seguir. E a democracia coloca, assim, essa mesma condição. Aliás, Fabiola, vale pensar, nós tivemos fatos muito sérios dentro da política brasileira, e não houve nenhum tipo de sublevação. Quando nós tivemos o afastamento da presidente Dilma, depois a prisão por mais de 500 dias do ex-presidente Lula, os grupos que à sua volta circulam, que os apoiam, que são os seus apoiadores, claro, não houve um movimento de ameaça, nós vamos quebrar, vamos romper, vamos derrubar o Supremo Tribunal Federal, ou vamos fazer manifestação simbólica mais agressiva na frente. Houve, claro, a ideia de que era incômodo, mas aquilo persistiu. Não houve sublevação, digo de novo, embora houvesse muita gente contrária ao afastamento da presidente ou à prisão do ex-presidente Lula. Portanto, esse gosto democrático, ele atinge uma parte da sociedade e a um outro não. Aí volta a tua questão no ponto de partida. Nós temos dificuldade nesse momento de manifestar a opinião, porque em outros tempos a opinião se mostrava na rua, depois ela passou a ser possível também nas redes sociais, mas a falsificação extremamente facilitada hoje das opiniões nas redes sociais levam a que a rua seja de novo o local da demonstração. Seja quem é favorável ao governo, seja quem a ele é avesso, a rua tem essa condição, mas a circunstância no momento, ela não é recomendável no campo da saúde pública, mas há um bem maior nesse instante que não pode ser deixado de lado, de modo protetivo, de modo salvaguardado. É preciso sim que cada pessoa possa mostrar
né, qual é a sua posição e qual é o seu apoio nas coisas que tem, de modo civilizado, organizado, sem brutalidade, mas que possa, sim, né, ir literalmente às ruas. Afinal, uma parte da política é feita com a menção ao povo. O povo quer, o povo deseja, meu povo não deixa, meu povo está comigo. Seja quem falar isso, é preciso que essa entidade, povo, que ela consiga ir, né, até a sua manifestação mais expressiva. E a rua, ela é o local onde a gente se mostra e precisa se mostrar. Não, né, como disse, não de modo que ameace, né, a integridade das pessoas, mas que também demonstre que não é algo que se assimile, né, com uma passividade que entenda o outro lado, seja ele qual for, que essa passividade é concordância ou é anuência. Pois é, então tivemos aí esse trabalho magnífico, né, feito pela nossa amiga a respeito dessa situação toda que estamos vivendo aí. Para nossa surpresa, estou tentando tirar esse som aí maluco que chegou agora, entendeu? Mas vou falar com vocês já já. Um abraço grande para todo mundo, abraço para a Paulinha Ranieri, que foi minha produtora durante muitos anos, de muita competência. Abração, Paulinha. O Marco Silva chegou agora, o Luiz Henrique comentando a situação do Vasco, que está difícil realmente, e dizendo que agora seria melhor continuar na fase B, porque se voltar para A, cai de novo para B, mas vai ganhar muito mais dinheiro na A. Esse aí eu não concordo não, Luiz, pelo seguinte, porque se ele volta em quarto lugar, ele vai ter um ano de refrigério do ponto de vista financeiro, coisa que não consegue na fase B do campeonato. Por outro lado, ô Luiz, acontece o seguinte, você disse que foi a demissão do Ramon Menezes, não é isso? É isso mesmo que você falou? Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu confesso a você que às vezes na minha lembrança falha, né? Então vamos ver. Você falou qualquer coisa, né? O maior erro do Vasco foi ter demitido então o técnico Ramon Menezes. Não sei. Ramon foi um grande jogador, na época áurea do Vasco da Gama. A técnico necessariamente não quer dizer que seja um excelente técnico. O grande problema do Vasco, assim como é do Fluminense, assim como é do Botafogo, e não é do Flamengo, que o Flamengo tem dívidas imensas, mas o Flamengo equacionou a dívida dele desde a época do Luiz Bandeira presidente. Então ele tem uma certa tranquilidade e tem um baita de um time, né? No caso do Fluminense, também tentando e conseguindo de alguma forma ficar entre os 10 primeiros, né, para ver se pega pelo menos uma Sul-Americana, ou então com alguma força vai pegar a Libertadores, né, que é uma possibilidade. No caso do Botafogo, está indo bem, o time está bem, teve várias vitórias, está no quarto lugar, está no caminho certo. O Vasco não se encontrou. Eu acho que a demissão até do anterior, que é esse do Ramon, poderia, não faria muita diferença. Eu acho que 2 craques que foram demitidos do Vasco, embora um deles a torcida não gostasse muito, foi o grande erro, a meu ver, o Pikachu, que tinha uma regularidade de dedicação e trabalho, se bem que no último ano não ia bem, mas não importa, era um bom jogador. E o Benítez, aquele menino que hoje me parece estar no São Paulo, né, que era o meio de campo, porque futebol é meio de campo. Geralmente quem ganha tem um excelente jogador de meio de campo. O Flamengo, por exemplo, tem um Arrascaeta, tem vários jogadores capazes de fazer esse chamado efeito sanfona no futebol. E o Vasco está à procura de um. Tem problemas sérios financeiros, né? Está sendo administrado por um grande empresário, mas ele é grande empresário na vida particular dele. Não quero crer que ele vai colocar o dinheiro que é dele no time do Vasco. E é desesperadora a situação? Não, ainda não. Se ele conseguir, e é muito difícil, eu sei, mas se ele conseguir 6 vitórias, ele está entre os 4 primeiros. É só agora, através desse técnico, que é o que nós temos, é o Lisca,
E o problema não é só do técnico, é o elenco que, infelizmente, individualmente tem alguns até muito bons, mas que ainda não tem aquele conjunto. E o Lisca fez um excelente trabalho no América Mineiro. Então pode vir a fazer também um excelente trabalho. Agora concordo com o que o Marco Silva disse. É muito ruim para o futebol carioca, mas não tenha dúvida que é muito ruim. Eu não sou daqueles que abomina o time adversário, né? Que pisoteia pela derrota do adversário. Não, por quê? Porque para que o seu time seja vitorioso, você precisa que tenha outros à altura, não é? Então é aquela história, o Flamengo jamais seria o Flamengo se não tivesse o Vasco, se não tivesse o Fluminense, se não tivesse o Botafogo. Né? Com todo o carinho, com todo o respeito, não é a mesma coisa um Flamengo e Vasco do que um Flamengo e Bangu, por exemplo, ou um Flamengo e Goitacazes, por exemplo. Né? E com certeza, pela pequenez desses pequenos que entram sempre para fazer um dinheiro, para fazer caixa só para jogar o futebol carioca e para ter a oportunidade. O Bangu, que eu citei nos anos 60, foi 2 vezes campeão carioca. Né? Então, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. É preciso perceber. Eu não sei, você poderia me dizer melhor, Luiz Henrique, mas me parece que os grandes times todos, o Corinthians esteve na segunda divisão, só o Flamengo que não, e o Flamengo não teve porque aquele vovô famoso, que agora me esqueci, meu Deus, o homem da prancheta, se você puder me lembrar, me ajuda aí, ele tirou o coelho da cartola, que senão teria caído. Isso faz parte da vida, ora você cai, ora você vence, né? E o que eu preciso, quer dizer, eu acho que, por exemplo, agora, o seu time, que é um time que eu respeito muito, que tem muita simpatia, que é o Palmeiras precisa provar que é um grande time. Porque o Palmeiras, quando chega na final com o Flamengo, acaba perdendo. Então, hoje ele está lá, está entre os ponteiros, digamos assim. O Flamengo está chegando. Se ele conseguir, aí você acredita realmente que é um grande time. Então isso faz parte do show. O Vasco chegou 5 vezes a ser campeão brasileiro. Né? E aí? Tá? Más administrações, problemas que a gente nem sabe a quantidade de todos que tem, tá, infelizmente, o que está acontecendo. Mas não esmorece a torcida em absoluto. Um fraterno abraço para vocês, muito obrigado, até amanhã às 4 horas. Fiquem com Deus, né? Olha só, a vida segue em frente, apesar dos pesares. E todos aqueles que são arrogantes, na verdade, são passageiros. Esse recado é para a política brasileira. Fraterno abraço.